A internet toda, recentemente, está falando do filme Substância, que é um filme estrelado pela Demi Moore. E é um filme que tá dando o que falar, porque ele é muito diferentão, ele tem uma estética super legal, assim, glamourosa. E é um filme que fala muito sobre essa questão da pressão estética, dessa busca pela perfeição e de se manter jovem para sempre. Eu, quando assisti o filme, eu percebi umas semelhanças com o filme Branca de Neve. Você talvez ache que nossa, nada a ver, tá viajando, mas acompanha comigo que eu vou te mostrar a minha linha de raciocínio. Olá, eu sou a Lorena Jim, esse eu te mando o link. Tem algum tempo que eu não faço vídeo, então eu tô um pouquinho enferrujada, mas eu tava muito empolgada pra voltar a fazer vídeo pro canal do YouTube. Quando eu notei essas semelhanças entre Substância e Branca de Neve, eu pensei que eu era a única pessoa que tinha reparado. Mas aí eu decidi procurar no Google e eu achei uma matéria do Jornal de Brasília, escrito pelo Leonardo Sanches, que é um jornalista que foi pra Cannes e assistiu o filme lá. E ele teve uma análise bem parecida com o que eu tive. E aí eu vou trazer pra vocês algumas coisas que ele colocou na matéria dele. Vou deixar na descrição o que ele escreveu e vou trazer também a minha percepção. Bom, o que tem da história da Branca de Neve em Substância, né? A gente tá falando de duas personagens ali que estão mais velhas, tanto a Rainha Má quanto a Elizabeth Sparkle, que é a personagem da Demi Moore. Elas estão ali num momento onde elas já estão mais velhas, né? Elas estão no ápice delas. A Rainha Má já está como rainha, né? Já está solteira, o cara já tinha morrido, né? O rei. E nós temos a Elizabeth Sparkle, que é essa estrela, né, de bem-estar, e que ela tem esse programa dela. Então ela já tem anos, tanto que mostra, né, todos os anos de glória dela, do sucesso do programa dela. E que ela já está bem mais avançada na idade comparado a outras pessoas que estão brotando ali. E aí chega o momento em que uma pessoa, aquela busca pela pessoa jovem, o que é novo, o que é fresco, é muito mais atraente do que uma pessoa que já está há anos ali aparecendo. E as duas ali, elas ficam nessa posição de se comparar. A cena em que a Demi Moore está na frente do espelho e procurando os seus defeitos e imperfeições é como se o espelho virasse para ela e falasse: você não é mais a mais bela do reino. Agora tem outra mais bela do reino. E sempre vai haver uma pessoa mais bela no reino do que você, mais jovem, mais nova e mais fresca, digamos assim. E é a mesma coisa que a Rainha Má encara quando o espelho responde pra ela, quando ela pergunta pro espelho se ela continua sendo a mais bela. E eu sei que existem muitas análises que a Branca de Neve fala muito sobre beleza interior e tal, mas vamos colocar aqui como se a Branca de Neve falasse realmente da beleza exterior. Porque a gente tá falando de uma rainha que é linda, porque a Rainha Má não é feia, em momento algum eles mostram ela feia, mas a gente mostra ela comparada com uma menina de 15 anos, uma menina super jovem, sabe? Uma menina que está amadurecendo ainda. Então eu acredito que neste momento a gente tem que levar sim em consideração a questão estética. A gente tá falando de um filme muito antigo, né? 1930, que é o A Branca de Neve. Então, obviamente as camadas ali eram muito superficiais ainda, eles não trariam tanta profundidade. Mas no Substância a gente tem isso. E se a Rainha Má e a Branca de Neve fossem a mesma pessoa? Elas tivessem que encarar isso, que é o que a Substância traz. A versão jovem é tão sedutor você pensar, nossa, então eu só preciso tomar uma substância que eu vou voltar a ser jovem e é óbvio que eu vou querer tomar isso, porque estão querendo me substituir. Então é o que a Demi Moore pensa, né? Então o filme, queira ou não, ele traz essa discussão sobre etarismo, né? Sobre essa questão de você ser julgada pela sua idade. E é engraçado, porque um personagem do Substância que é essa figura, né, que tá falando ali que ela já não é mais jovem, que ela não é mais bonita, é um homem que tem uma idade ali avançada, um cara que não cuida da aparência, um cara que toda hora o filme traz pra gente essa imagem grotesca dele comendo, dele falando, os dentes dele não são super mega limpos, e tá tudo bem pra ele ser assim. Agora ela não, ela tem que ter essa perfeição, esse glamour
o tempo todo. E isso é extremamente, assim, sufocante, injusto, né? Por que será que acontece isso, né? Então a Demi Moore, ela vai atrás disso e ela se submete a situações e lugares extremamente grotescos. E uma coisa que eu reparei é que quando ela vai entrar pro lugar onde tem que tomar a substância, né, que ela vai ter que pegar os aparelhos para tomar a substância, tem uma placa falando alguma coisa sobre matar pragas. Porque tem inglês, então eu não lembro direito quais são as palavras. E aí, é engraçado, porque quando ela entra dentro desse lugar, a placa é uma placa amarela. E é literalmente a cor que ela está usando no blazer dela. Então, tipo assim, eu que sou uma pessoa que repara os mínimos detalhes, eu imaginei, em algum momento ela vai acabar morrendo igual uma praga, sabe? Tipo, igual quando você mata uma barata que você amassa, sabe? Então, vai ter alguma coisa disso. E isso acaba prevendo um pouco do quanto grotesco o filme vai se tornando aos poucos. Uma coisa que fala o tempo todo no filme mostra lembre-se, vocês são uma só. E aí eu me pergunto pra vocês, dá pra gente viver no equilíbrio? Dá pra se manter jovem e também aceitar a idade que tem e viver nesse equilíbrio? O Leonardo Sanches, na matéria dele, ele escreveu uma frase que eu vou ler porque eu não decorei. Bruxas e princesas podem viver em harmonia se não fosse pelo patriarcado. A gente falando, tipo, uma menina jovem, uma mulher mais velha, mais madura, podem viver em harmonia. Mas a gente tá falando de uma mesma pessoa. A gente tá falando da mesma figura. Tipo, você mais velha, você mais jovem, conseguiria se manter em equilíbrio se você tivesse na substância? Porque é tão mais tentador você ser jovem o tempo todo e ganhar toda aquela atenção e todo mundo te achar lindo, te achar maravilhoso e ficar... Então, assim, é extremamente sedutor. Então, eu acho que quando a gente coloca nesse núcleo de... é a mesma pessoa, porque eu acho que o filme trabalhou muito isso. Tem hora que a gente acha que a Elizabeth Sparkle e a Sue são duas pessoas diferentes, mas a gente viu que elas são a mesma pessoa. É porque ela decide dividir esse subconsciente pra poder ficar mais confortável em aceitar, mas enquanto ela queria se manter extremamente jovem, ela foi só adoecendo. E que é o que tá acontecendo hoje, gente. Gente, tem mulheres comendo ovo de tênia pra se manter magras. Pra se manter magras. Gente, é tipo, literalmente, você tá colocando um parasita dentro de você pra você se manter magra. Olha aí, pessoas que estão tomando o Ozempic, que é um remédio para pessoas diabéticas, para se manterem magérrimas. Pessoas que se submeteram a milhões de cirurgias. Uma que eu amo, uma diva, que infelizmente faleceu numa mesa de cirurgia, que foi a Joan Rivers. A Joan Rivers, ela era um ícone fashion, e ela era um ícone do humor, assim. E ela fez tanta plástica que teve uma hora que ela morreu numa mesa de cirurgia, ela já tinha uma idade avançada. E é isso, o filme, a partir do momento em que a Sue começa a querer ficar cada vez mais jovem pra sempre, mais jovem pra sempre, mais jovem pra sempre, ela vai adoecendo a versão mais velha dela até se transformar numa coisa, assim, absurda. Vai adoecendo de tal modo, e ela fala mal dela mesma. A cena em que a Sue está falando numa entrevista e ela perguntam pra ela sobre a Elizabeth Sparkle e ela fala assim, ai, eu não lembro dela, ela é mais velha, e despreza a própria história. É algo que eu achei interessante, porque aquilo ali pra mim foi uma cena de uma bruxa no caldeirão, tá? A Elizabeth Sparkle fazendo comida e ela começa a, tipo, pegar os ossos assim do frango e jogar pro alto. E com uma raiva e com ódio que parece muito uma cena de uma bruxa no caldeirão. Tipo, ela vai ficando cada vez mais bruxa. Por um certo momento em que ela volta a ser ela, né? Ela tem que ficar 7 dias no corpo de mais velha, né? Que já tá um corpo idoso, muito velho, muito avançado. E aí ela vê o quanto ela tá horrorosa, ela tá feia, ela tá horrível, nada saudável. E ela vai e fica com ódio e ela decide matar a versão jovem dela. E quem decide matar a versão jovem, né, a outra jovem? A Rainha Má. E o que a Rainha Má faz pra poder matar a Branca de Neve?
ela toma uma porção onde ela se transforma numa idosa, numa velha, numa bruxa. E ela vai atrás da Branca de Neve e dá a maçã envenenada pra Branca de Neve. Só que uma coisa que a gente não viu no Branca de Neve, porque o final foi feliz, mas vamos supor que a Rainha Má tivesse conseguido matar a Branca de Neve. Ela teria voltado a ser jovem? Ela teria voltado à aparência original dela? Talvez sim. Ou talvez não, a gente não sabe, que o filme tem um final feliz, a bruxa morre, né? Final feliz, assim, pros contextos da época, mas a gente não vê o que acontece com ela. Mas é exatamente a cena onde a Elizabeth e a Sue estão brigando, e ela tá ali na versão idosa em cima da versão jovem dela, e ela tá prestes a envenenar a Sue. E quando ela vai envenenar a Sue, ela olha e ela fala assim: cara, eu não vou tirar tudo que você conquistou, eu não vou... Ela decide não matá-la. Mas se ela tivesse matado a Sue ali, naquela cena, ela não voltaria a ser a jovem, ela não voltaria a ser... Na verdade, ela nem voltaria a ter a aparência original dela de quando ela tomou a substância, porque ela já tinha se perdido, sabe? E eu acho que são duas indagações que o filme traz pra gente, que tanto o Branca de Neve quanto o Substância, que a gente fica questionando se vale tudo isso pra se manter jovem pra sempre, sabe? E eu percebi que muitos filmes estão trazendo isso, né? O filme Feios, que por mais que eu já até falei no meu TikTok que eu achei o filme ruim, o filme tem uma intenção de trazer essa discussão. Tem um filme que eu vi recentemente, que eu quero fazer até um outro conteúdo sobre ele, que é o Identidades em Jogo, que basicamente mostra o quanto as pessoas estão insatisfeitas de serem elas mesmas, que parece que o outro sempre é melhor do que a gente, sabe? A vida do outro é sempre melhor que a nossa, e seria melhor se a gente fosse o outro do que se a gente fosse mesmo. Se a gente fosse a gente mesmo. Porque as pessoas estão exaustas de si, sabe? E é isso que o filme mostra. A Elizabeth Sparkle, toda hora fala Elizabeth Sue, né? A Elizabeth Sparkle, ela estava exausta dela mesma, ela estava cansada dela mesma. E ela queria ser uma versão jovem e melhor de si. E por que isso? Porque todo mundo em volta dela falava que ela tava velha demais pras coisas, que ela tava... E tipo, gente, sabe com quem aconteceu isso na vida real? A própria Demi Moore. Quando a Demi Moore... Eu falo Demi Moore, mas não sei se é Demi Moore ou Demi Moore. Eu falo Moore, mas eu acho que é Demi Moore, né? Tanto a Demi Moore, quando começou a fazer suas cirurgias plásticas, os seus primeiros procedimentos, a mídia, Hollywood, ridicularizava ela. Quantos vídeos que você já deve ter visto no Facebook ou no TikTok? Eu falo no Facebook porque já tem um tempo isso. E as pessoas começaram a questionar a aparência dela antiga com a aparência dela atual, depois dos procedimentos estéticos. Mas ela se meteu a esses procedimentos estéticos porque ela queria ser aceita por ela mesma e pelos outros, pra ela conseguir papéis. E a gente tá falando disso, gente, no começo do filme, da Substância. Eu acho ela linda. Eu acho a Demi Moore linda. Aquela cena em que colocam ela pelada na frente ali do espelho e a gente vê o bumbum dela caído, eu acho que aquilo ali é montagem, porque eu acho que a bunda dela não é desse jeito. Mas mesmo se fosse, tipo, ela é muito bonita. E mesmo assim parece que nada é suficiente. Quantas pessoas a gente tá vendo que cada vez mais estão fazendo mais procedimentos e cada vez mais tomando substância. Mas assim, ela queria ser a mais bela do reino, sabe? E o que a gente mais quer agora, parece que todos nós, eu falo nós, falo até incluindo todo mundo mesmo, queremos ser os mais belos do reino, queremos mais likes, queremos mais curtidas, e a gente se põe num estado de comparação porque as pessoas acabam pressionando isso, sabe? E o filme é fantástico, eu adoro Substância, eu achei o filme incrível e eu acho que é isso. Essa foi a minha análise. Eu trouxe também essa questão do Leonardo Sanches, né, que eu até vou deixar aqui na descrição. E eu tô fazendo uns conteúdos, né, pra outra plataforma. Eu não sei se é verdade, se não pode falar a palavra TikTok aqui, então eu vou falar. Mas eu tô fazendo uns conteúdos lá. E eu queria muito voltar a fazer meu canal no YouTube, é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de falar bastante. E o TikTok a gente consegue falar muito, né?
E é isso, essa foi a minha análise. Eu queria saber se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês acham realmente que faz todo sentido a conexão de Substância e a Branca de Neve. Ou se não acho que combina, eu acho mais ok, tudo bem não concordar. E eu pretendo voltar a fazer conteúdos com mais frequência. E é isso, muito obrigada, um beijo e tchau.